Olá, como vai você? Tudo bem? Começa agora mais um Panorama MS. Nessa sexta-feira, 26 de abril, vamos falar de um assunto que tem a ver com a escolha da profissão. Sem dúvida, uma etapa fundamental na vida de cada um de nós, não é mesmo? Estamos falando dos testes vocacionais. Olá! A orientação vocacional é um conceito que surgiu a partir das noções de emprego, salário e carreira profissional. O objetivo é revelar, com base em testes de aptidão, aquela área que a pessoa melhor se identifica. Para saber detalhes sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio Juliana Elisa dos Santos, ela que é coach de carreira, e também a psicóloga Ediane Palhano. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio hoje. A primeira pergunta para a Ediane é: que fatores devem ser levados em conta na hora de escolher uma carreira? Nossa, se a gente pudesse enumerar isso, catalogar, né, seria brilhante. Acho que essa é a primeira dificuldade, porque cada ser humano vai eleger as suas perguntas primeiro, para depois ir em busca das respostas. Então começa uma dificuldade. A outra dificuldade é: fazer escolha implica em perder. E quem gosta de perder na vida? Né? A gente não gosta, a gente tem dificuldade de abrir mão das coisas. Então, esses dois pontos são bem importantes para a orientação profissional. E uma pessoa, ela pode apresentar múltiplas aptidões, Juliana? Com certeza. A gente sabe muito bem que a gente tem uma série de aptidões ou inteligências múltiplas que também fazem parte desse interesse da pessoa. E é interessante porque nessa gama de questões, ela pode ter mais facilidade ou dificuldade de escolher, né, a sua profissão, por conta desse número acentuado de interesses, enfim, né, de variedades. Juliana, você trabalha também com jovens, né, nas escolas, sim. Jovens que estão terminando aí o segundo grau. É mais difícil chamar esse jovem para fazer esse tipo de orientação, né, como a Ediane falou? Eles são muito interessados no sentido assim, tem vários colegas e aí eles estão juntos e esse debate é uma, vamos dizer, é uma ansiedade deles, é uma busca, né? Qual é a escolha perfeita? E a gente sabe que não existe, né? Essa ansiedade, né? Como a gente sabe, há um número muito grande de opções, né? E esse mundo de dividir, isso atenua a ansiedade deles, de uma certa forma, quando é mediado com um profissional. Posso complementar? Sim, claro. Acho que uma coisa legal da gente lembrar é que depois que as escolas de ensino médio, a maioria virou integral, o adolescente ele não tem mais nem tempo de pensar em profissão. Acho que essa também é uma dificuldade, sim, você não percebe? No consultório. Que horas que ele vai fazer isso? Porque isso dá trabalho escolher profissão. Então, que hora que ele vai pensar, que hora que ele vai pesquisar, que hora que ele vai para um consultório, que hora que ele vai conversar com a família. Ele não tem tempo, ele chega em casa 8, 9, 10 horas da noite. Ele estuda sábado, ele estuda domingo. Então, ele vai empurrando com a barriga, né? Depois eu vejo o que é que eu faço. E aí chega faltando 15 dias para o Enem, no nosso consultório, não é isso? Sim. Pelo amor de Deus, se eu preciso escolher uma profissão, é para o ano que vem, né? Não, é para esse Enem agora. Então, é um desafio. E o bacana nisso é que as pessoas devem escolher, principalmente no início do ensino médio ou no segundo ano. No terceiro ano é humanamente impossível. O nível de ansiedade deles é uma coisa estratosférica, né? E, Ediane, como que a psicologia ela pode indicar a aptidão de uma pessoa para uma determinada área? Existe isso? Olha, o ser humano, ele nasceu para ter aptidão no que ele quiser, né? Os animais é que têm aptidão específica. A abelha nasce abelha, ela vai fazer mel do começo ao fim da vida, ela vai morrer fazendo mel, ela não faz leite, ela faz mel. O ser humano, ele pode ter aptidão no que ele quiser, né? São questões de escolha, de interesses, de sonhos, de abrir mão do que ele imagina. Então, é uma série de questões que envolvem isso. Então, ele pode ter, sim, essas outras aptidões, né? E vocação. Esse termo vocação, ele é meio cruel, né? Porque ele enquadra a pessoa como se fosse algo, inclusive, divino, né? Então, qual é a minha vocação? Quase divina, de que vai chegar, né? vir um chamado divino, né?
Quando vai ele dizer, você está você apto para... tem vocação, você está apto para tal coisa, né? E o tal vocação quer dizer já ad soa como eterno. cobrança também, né? E aí tem outro problema, que é a gente está vivendo mais. Os nossos avós viviam até 40, 50 anos, né? Já tinha cara de velhinho. A gente está vivendo até 80. Então já tem outro problema. O adolescente tem que escolher uma profissão que tem que durar muito tempo. E ele tem que acertar. Porque tem o capitalismo atrás dele que ele precisa ganhar Isso que eu ia dinheiro. falar, a gente está vivendo até 80 e se depender do governo federal, nós vamos trabalhar quase mais. até 80. E eu até vou pegar essa fala sua. Tem um mito de que é para a vida inteira uma profissão. Eu te pergunto quantas vezes a gente é lançado para outras áreas. Né? Pela questão da longevidade, a gente sabe que isso influencia e muda muito. Hoje, de repente, eu falo, me vejo psicóloga, depois pode ser que eu me veja também trabalhando isso e trabalhando também na área de publicidade, jornalismo, né, por exemplo. Por que não, né? Olha aí, já temos uma concorrente ou uma colega, né? Bom, e você, telespectador, pode participar aqui da nossa conversa. O telefone está aqui na tela. Aí tem a participação agora do Caio. Ele diz assim, eu tenho 17 anos e nunca fiz esse tipo de teste. Qual é a idade ideal para fazê-lo? Ele não colocou o bairro. Caio. Olha, Caio, já vamos começar a 17 corrigir anos. desde o comecinho aí. Não tem mais teste. Não existe mais um teste que consiga definir para o ser humano como é que ele vai ganhar dinheiro e como é que ele vai ser feliz. Não é isso? Então, assim, é um processo de orientação vocacional. Ou você procura um consultório, né, particular, ou você procura as universidades, elas têm o serviço de psicologia que atende gratuitamente os alunos, também é uma opção, né? Acho que basicamente são essas duas, né? Onde ele pode recorrer. Tem uma outra questão aqui, só pegando o gancho também, olha. Os testes vocacionais que estão, né? Orientação, tá? Encontrados na internet são eficazes? A Flávia do bairro Novos Estados quer saber. E aí, Juliana, começando por você. Tá, Dá para confiar na internet? Flávia, para com isso. Eu diria que é muito complicado, porque não passa pelo crivo da ciência. Tá? Eu até vejo as pessoas quando vão buscar orientação lá no consultório e falam, eu fiquei mais perdido do que outra coisa, né? Porque abre vários caminhos e não é realmente fidedigno que a gente fala. Então, primeira coisa que eu acho fundamental, para quem está preocupado em testes, esquece um pouquinho os testes. Sabe qual que é o primeiro passo? Autoconhecimento. Eu preciso saber realmente o que eu gosto, ou eu preciso saber se eu tenho aquelas habilidades, algo que chama atenção já desde talvez a tenridade ou não, mas que me mobiliza. Os meus valores, meus pontos fortes, minhas dificuldades, esse tipo de coisa. Então, assim, hoje já saiu um pouco, né? A gente sabe disso, eu e a minha colega aqui, essa questão de testes é uma via no processo, mas não é a única e nem deve ser. Porque o principal é o autoconhecimento, né? Diane, desculpa. E como que o perfil psicológico, ou os perfis, eles podem influenciar na escolha de uma profissão? Olha, algumas coisas são praticamente incompatíveis, né? Assim, ou fica muito difícil, ou vai dar muito mais trabalho. Então, assim, eu quero ser engenheiro, porque meu pai tem uma construtora, né? Mas eu não gosto de física. Então, assim, ele pode? Pode. O ser humano pode qualquer coisa, né? Ele vai ter mais trabalho, talvez, vai demandar mais da parte dele, ele vai perder mais horas de lazer, talvez, ele tem que fazer mais aula. Então, assim, não tem nada que impeça o ser humano. Mas quando ele tem essa consciência de que para ter uma coisa, ele precisa de outras que sustentem isso, se ele tiver essa consciência, talvez ele faça uma escolha mais fácil, né? Agora, então, tem a participação da Estela, do Monte Castelo. E quando o pai diz que o filho tem que seguir a mesma carreira dele? E aí, Juliana? E agora? Eu vou falar o seguinte, por favor, pense no que está falando, porque é muito sério. O nível de frustração, eu sou professora universitária, e às vezes a gente percebe dentro da faculdade pessoas que falam, eu estou aqui porque meu pai quis. E é terrível, as pessoas vão passando os dias, sabe? Mas na experiência de vocês, assim, existe uma porcentagem que dá certo, que as pessoas realmente conseguem,
ou na vasta maioria, dá errado? Eu dou uma dica. Se eu posso, depois você pode falar, essa é a resposta. Deixa o seu filho trabalhando com você. Aproveita e fica lá. Vamos supor, se eu tenho um escritório de contabilidade, né, e fala, filho, eu quero que você trabalhe. Leve o seu filho lá. Veja como ele reage. Eu sou administrador. Vá lá. Por quê? É interessante o pai também perceber com seus próprios olhos o que esse filho apresenta e como ele é. Né? Essa exigência aí é muito complicada. Eu acho que isso também traz à tona a nossa suposta onipotência de mães e pais, né? Então, assim, em nome do amor que sentimos pelos filhos, a gente jura de pé junto que a gente sabe o que é melhor para eles. Né? A gente quer o que é melhor para eles, isso é fato. Mas isso não garante que nós vamos saber o que é melhor para eles. Estamos acertando sempre, né? Como? Mas a gente vai dar um intervalo só um pouquinho nessa conversa e daqui a pouco a gente volta a falar, então, da orientação vocacional. Daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta e agora é hora de saber como o processo, a orientação vocacional ajudou um jovem na escolha da carreira. Foram 3 testes que apontaram para diferentes áreas. Vamos ver agora o depoimento do jornalista Vinícius Souza. Vou contar para vocês um pouquinho de como que eu cheguei na profissão que eu estou hoje. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, existe uma cobrança, né? Que curso que eu vou fazer, o que eu vou viver do meu futuro. E eu estava muito em dúvida, não sabia o que eu ia fazer. Minha família queria direito ou administração. Eu não me identificava com nenhuma dessas áreas. Aí eu fiz o teste vocacional 3 vezes. Primeira vez que eu fiz, saiu design, jornalismo e publicidade e propaganda. Segunda vez saiu arquitetura, que não tinha nada a ver comigo, jornalismo e publicidade e propaganda outra vez. Na 3ª vez que eu fiz o teste vocacional, aí saiu jornalismo, saiu publicidade e propaganda novamente e designer. E eu entendi que eu acho que a melhor área para mim seria o jornalismo. Entrei na faculdade, me identifiquei muito com a área e hoje eu já atuo na profissão, sou repórter em uma empresa especializada de agronegócio. E para mim o teste vocacional serviu muito, porque tirou aquela dúvida que existia. Espero ter ajudado vocês. Um abraço. Tchau, tchau. É isso aí. O exemplo do Vinícius, eu tenho certeza que acontece com muitos estudantes, principalmente nessa fase. Agora, Ediane, existem aquelas situações em que a afinidade ela pode não corresponder, por exemplo, a uma escolha? A pessoa gostar de uma coisa, mas isso não significar necessariamente que ele vá trabalhar com isso. Eu acho, quando chega essa fase na orientação vocacional no consultório, eu acho linda, quase poética, que é assim, a gente libertar o adolescente de que para escolher uma profissão, ele não precisa abrir mão de todo o resto da vida. Existe lazer, existe final de semana, existe feriado, existe a noite. Então, para eu me tornar X de profissão, eu não preciso abrir mão de todo o resto que eu tenho prazer. Né? E as outras horas do meu dia? Eu vou me dedicar a essas coisas, mas aí não é mais para ganhar dinheiro, para sustentar a família. Mas, Ediane, você não acha que hoje em dia essa escolha ou essas profissões, elas estão exigindo cada vez mais das pessoas? Então você falou fim de semana, noite, feriado, mas tem profissões tipo a nossa, né? Que nem sempre você tem fim de semana. Bom, aí já entra o desafio do ser humano. Como é que ele vai fazer? Lidar com essa situação, Como né? é que ele vai fazer para priorizar isso na vida? Né? Porque sem isso a gente morre. Né? A gente vira um zumbi. Fica automático, né? A coisa fica tão automática que você não vive mais. Né? Qual que é o seu parecer sobre isso, Juliane? Eu falo assim, que escolher uma profissão é escolher um estilo de vida. Eu acho que antes de mais nada. E outra coisa, quando eu estudo a natureza das profissões, eu tenho que pensar qual é o ônus e qual é o bônus. Porque também tem essas situações que a gente precisa avaliar. Então, tem uma coisa muito séria. Eu percebo quando entra no consultório um adolescente, um jovem, ele confunde a vida profissional e o hobby dele adotar a vida profissional. E pode ser no lazer, como mesmo a colega aqui falou, né? Então, é uma coisa a ser avaliada mesmo, né? E agora, então, tem a participação da Glauci Rocha, que é do bairro Paraty.
A princípio, parabéns por essa temática tão importante voltada para tomar a decisão certa enquanto jovem na esfera do autoconhecimento. Então, posso recomeçar aos 40 anos. Qual o melhor teste para essa escolha? Olha aí, ela já não é mais adolescente, então, a Glaucia. De novo eu falo, o teste é um caminho, mas é uma ferramenta. Mas o importante é o autoconhecimento. Quem ela é? O que ela busca? Quais são os seus valores? Quais são as suas paixões? Quais são as questões do mercado? Como é que é essa profissão? Será que o padrão de vida que eu busco, as coisas, os meus interesses, minhas motivações caminham juntas? E hoje, aos 40 anos, ela tem mais experiência também, né? Mais experiências, mais maturidade. Mais maturidade. Eu acho tão interessante que eu vejo que as pessoas que estão realizadas hoje na faculdade, eu tenho muitos alunos acima de 40, avós, por exemplo, né? E é interessante, falo, é a melhor época da minha vida. Não existe época. Porque, e quem diz que o garoto de 17 anos, ele precisa, 16, 17, entrar na faculdade já de imediato? Que é o que está acontecendo hoje, né? Eles estão entrando cada vez mais novos nas universidades, e aí lá na frente, fala, ou fica só 2, 3 meses e fala, não é isso que eu quero, não é mesmo, Ediane? Eu costumo dizer assim, olha, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Você vai viver 80 anos tranquilamente, né? Ainda mais a nossa classe. A gente come bem, a gente tem água tratada, a gente tem recursos, enfim. Um ano na sua vida, que diferença que vai fazer nos 80? Sabe, que desespero é esse? Eles estão entrando, né, na justiça para entrar antes na universidade. Para que tanta pressa? Né? Que diferença que vai fazer na vida isso a longo prazo? E você falou em fases, né, da orientação vocacional. Quanto tempo leva, quanto tempo dura essa orientação? Olha, cada psicólogo, ele vai desenvolver os seus métodos, sua técnica, ele vai personalizar isso, né? No meu caso, em média, 10 sessões. Né? As pessoas se espantam. 10 sessões? Eu vou ter que arrumar tempo para 10 sessões na minha vida? Vai, 10 sessões para você. Para você largar o celular, para você largar a série, para você largar os amigos e você pensar na sua vida, no seu futuro, no que você vai abrir mão, né? no quanto você vai ter que se dedicar, se empenhar. Em média, 10 sessões. E o custo também é uma coisa que as pessoas pensam muito, né? Esse é um processo, é um procedimento, é uma orientação, custa muito, está na média. Como que a gente pode contabilizar isso? Cada profissional tem o seu valor, né? Mas as universidades, por exemplo, se colocam à disposição com valores acessíveis, às vezes não tem valores, né? Os próprios alunos fazem isso. O profissional vai variar, ele está entrando no mercado agora, ele já tem 20 anos de carreira, mas ele com certeza vai achar um lugar que ele possa pagar. É interessante porque a gente que é da universidade, a gente presta serviço às escolas, né, municipais, estaduais, e é muito bacana, quer dizer, há uma oportunidade, há uma, como é que eu posso falar, uma igualdade, uma possibilidade mesmo, como falou. Agora tem uma participação aqui, que é do Renato, ele também não colocou o bairro, a grafologia aplicada à carreira, é uma nova técnica do teste vocacional? Olha, Renato, eu tô por fora disso, eu não sei o que é isso, eu sei da grafologia, mas eu não sei. Tem tanta novidade, gente, é de enlouquecer. É o que a gente estava comentando a princípio, né? Vão surgindo cada vez mais testes, cada vez mais novidades no mercado e a gente acaba ferramentas. E eu costumo brincar que o adolescente sabe mais do que eu, né? Porque ele está o dia inteiro no Google. Eu não sei do que você está me falando. Você pode, inclusive, me contar, Renato. Depois você me liga, me conta o que é isso. Júlia, você. Realmente, é o que ela falou, é muita atualização, muita coisa. Mas vai do profissional, da escolha que ele acha mais adequada. Porque, assim, a metodologia que eu aplico pode ser não é a mesma de um outro cliente que me busca. Né? Então, eu já cansei de fazer um trabalho X com um, escolher um teste diferente do outro, uma abordagem, a característica dele. Agora, Ediane, na sua experiência em consultório, o que hoje pesa mais para o jovem? A escolha com base no dinheiro, no quanto ele vai ganhar, ou a escolha com base na paixão? O nosso grande problema, um dos grandes problemas desse século, eu vejo que é o capitalismo. Né? A necessidade de se ganhar dinheiro
não sejamos hipócritas, precisamos de dinheiro, todo mundo quer viver bem, quer comer bem, quer morar bem. Precisamos sim. Mas isso está tomando a nossa vida, né? Isso está nos cegando. É difícil para o adolescente ter acesso a outras questões, né? Se ele já vem com a resposta, não tem pergunta. Eu quero uma profissão para ganhar dinheiro. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Só que aí tem outro problema, né, Carlão? Que é assim, hoje a economia está de um jeito. Daqui 5 anos, alguém tem ideia de como vai estar? Quando ele estiver saindo da faculdade, por exemplo? Né? Se estoura uma guerra no país vizinho, influencia a nossa economia. Né? Se tem um terremoto num país X, influencia na nossa economia. Então, que garantias que você vai ter que daqui 5 anos... A profissão que você escolheu hoje para ganhar dinheiro... Ainda vai estar em alta. Vai estar em alta? Principalmente as que estão na moda, né? Porque tem várias profissões aí na moda. Então, agora tem a participação da Gilda. Ela quer saber, vivenciar na prática a profissão ajuda o jovem realmente a decidir se quer exercê-la? Ótima pergunta, Gilda. Eu gostei muito. Sem sombra de dúvida. Eu acho que se você tiver a oportunidade de ir entrevistar, conversar com uma pessoa que já é da área... No nosso processo de orientação vocacional, a gente orienta. Busque profissionais que são bons profissionais, já estão tempo de serviço, conhecem muito esse mundo, para você conhecer realmente, é isso. Você não está criando um estereótipo, porque existe muito isso, o estereótipo, aquela profissão, será que é assim, assado? E no dia a dia não é. Eu lembro que eu tinha uma cliente minha que ela falava, eu quero ser dentista. Aí eu falei, você já pensou na natureza dessa profissão? Em cima de uma boca, e ela era hiperativa pra caramba. Ela falou, não vou aguentar não, pensando bem. Você está entendendo? Às vezes é a vontade, mas ao observar ou entrevistar, enfim, já começa a rever na realidade o que é. E Juliana, nos conta um pouquinho como que foi a sua entrada aí nessa vida de coach, né, de carreira. Então, eu já realizava trabalho como psicóloga e o coach de carreira veio a somar. Né? E uma das coisas que eu discuto muito com as pessoas que me buscam é assim, qual é o teu propósito de vida? O que além de uma ocupação, como será, em que contexto será, o que farei, qual é o propósito disso tudo afinal? Né? Para que serve essa minha profissão? O que isso vai me agregar? Porque a gente que trabalha nisso, a gente percebe, isso são pesquisas que falam. A pessoa que faz por fazer e que de repente fala só pelo financeiro, não que não seja bom, pelo contrário, ninguém está doido aí, né? Uhum. Mas só pensa nisso, é comum ver a pessoa com um nível maior de estresse, de impaciência no trabalho, de menos envolvimento afetivo, de menos doação ao trabalho. Você falou uma coisa, Carlão, quando a gente estava no intervalo aí, que os olhos do profissional não brilham. O atendimento daquele que é frustrado não é o mesmo. Nosso tempo está terminando, então. Exatamente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Juliana Elisa dos Santos, ela que é coach de carreira, psicóloga, professora universitária e muito mais. Né? E também a Ediane Palhano, psicóloga. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito produtiva a nossa conversa também. Obrigada. O Panorama MS está terminando. Obrigada por sua companhia e participação durante toda essa semana. Lembrando que você pode rever este programa no fim da tarde aqui na TVE Cultura e ainda pela NET no canal 15. Estamos também nas redes sociais. Aproveite a sua sexta-feira. Voltamos então na próxima segunda, pessoal, com mais uma edição do Panorama MS. Estamos aguardando a sua audiência. Tenha um excelente fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.